de corpo e alma. Obrigado, Martins. Um abraço para você, o nosso Martins. Inclusive esse assunto muito importante, né? Porque o esporte mexe com as pessoas e a gente sabe que é muita emoção. Obrigado, Martins. Obrigado ao pessoal da bancada, Rodrigo. E só um lembrete, porque ontem, durante a reunião da Justiça Eleitoral, algumas pessoas, inclusive houve uma pequena confusão com relação à data do comício, o último comício. Foi levantada a tese do dia 4 de outubro, mas na verdade o calendário eleitoral fala dia 3. Então é dia 3. Depois o cartório já retificou a ata, Rodrigo. Esse dia 4, na verdade, não é data de encerramento, né? O encerramento, a campanha política, então, na rua vai de dia 16 amanhã até o dia 3, comício. Ô, Rafael, mas dia 4, dia 5, eu posso fazer o quê? Pode. Você pode fazer sua passeata, você pode fazer sua carreata ainda até a véspera da campanha. Você só não vai poder fazer aquele comício com estrutura, discurso, som, né? Aquele evento grande com um local parado, enfim, não vai poder, tá certo? Então esse recado que o cartório pediu para fazer. O último comício será dia 3 de outubro, que é a quinta-feira, é o último comício, o comício de encerramento. Dia 4 e dia 5 não pode fazer comício. Dia 3, o último comício. Dia 4 e 5 não tem comício, tá bom? E eu acho até, é só uma opinião, de bom grado, né? Que esse momento de véspera, né, da votação, que os candidatos reservem a tranquilidade, né? A organização da Justiça Eleitoral, os locais de votação, os acertos, né, de fiscal, de delegados, enfim, para o dia. Então, fazer na véspera não é recomendado. Bom, atendimento da Defensoria Pública da União nas Casas da Cidadania de Guarabira e Monteiro, mas nos interessa falar sobre Guarabira. É um serviço novo que ainda não é tão acessado, as pessoas não estão nem sabendo ainda direito, por isso que nós temos a felicidade aqui de receber o defensor público, o doutor Edson Júlio, que é o responsável por esse atendimento, Casa da Cidadania em Guarabira. Vamos falar sobre isso e até a diferença, né, da Defensoria Pública Estadual, a Defensoria Pública da União, que é outra defensoria, tem uma outra esfera. Vamos falar sobre isso. Doutor Edson, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo nesta manhã na Guarabira FM. Bom dia, muito obrigado, Rafael. Dá um bom dia para a sua audiência, é um prazer para a gente estar aqui, inclusive por estar vindo aqui com uma boa notícia, né? A Defensoria Pública da União é um órgão que presta assistência jurídica integral e gratuita para as pessoas hipossuficientes na esfera federal. Até então a gente não tinha esse serviço aqui em Guarabira e região, né? A gente tinha uma unidade da DPU em João Pessoa, que atendia João Pessoa e as cidades circunscritas, e uma unidade em Campina Grande, que igualmente atendia Campina Grande e as cidades próximas. Agora a gente conseguiu, em parceria com o governo do estado, fazer uma ampliação desse serviço público, que eu repito, é 100% gratuito, e agora a gente veio para Guarabira, iniciamos agora nessa semana passada o atendimento aqui em Guarabira, na Casa da Cidadania, o horário de 12h30 às 17h30, que é o horário de funcionamento da casa. Estamos com 2 servidoras cedidas pelo Estado para fazer o atendimento e a assistência jurídica será prestada pelos defensores de João Pessoa. A gente transformou a nossa unidade de João Pessoa em um núcleo regional, que passa a atender João Pessoa e Guarabira. Muito bom. Atenção, Guarabira, existe, vocês já conhecem, a Defensoria Pública do Estado. Essa que, inclusive, os defensores são conhecidos do povo já, né, há muito tempo. Agora, doutor Edson, qual é a diferença da Defensoria Estadual e a Defensoria da União? Porque tem assuntos que não podem ser tratados ali pela Defensoria do Estado. E aí da União, e como é que funciona essa divisão e qual é a diferença para o público em geral? A diferença é a esfera de atuação, né? A Defensoria Pública do Estado atua nas demandas que tramitam perante a Justiça Estadual. Portanto, são demandas contra órgãos públicos estaduais ou entre particulares, né? Uma demanda de família, uma separação. Então, tudo isso fica com a Defensoria Pública do Estado.
A Defensoria Pública da União, que é esse serviço que está se instalando agora em Guarabira, ela atua perante os órgãos federais. Então, por exemplo, uma demanda perante o INSS, a pessoa precisa se aposentar, um auxílio-doença, então é com a Defensoria Pública da União. Uma demanda, Bolsa Família, é uma demanda que é muito recorrente, né? Então a pessoa teve o seu Bolsa Família cessado, benefícios assistenciais de uma forma geral, o conhecido BPC, né? O benefício de prestação continuada, igualmente é a Defensoria Pública quem atua. Demandas de educação, o FIES, o ProUni, qualquer demanda contra a Universidade Federal, igualmente é a Defensoria Pública da União que atua. Demandas de moradia, pleitos contra a Caixa Econômica Federal, por ser uma empresa pública federal, é também da competência da DPU. Demandas criminais, naturalmente, né? Então, se a pessoa, um estelionato previdenciário, um crime perante a Caixa Econômica, então as demandas criminais federais também ficam com a DPU, além da tutela coletiva em direitos humanos, em defesa das comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, isso tudo é competência da Justiça Federal, da DPU, né? Então toda demanda que for contra um órgão público federal, o IBAMA, acho que aqui tem bastante incidência de atuações do IBAMA, então também é competência da DPU. Existe uma demanda que está muito recorrente hoje em dia. Algumas instituições privadas estão fazendo descontos sem o conhecimento, descontos como se fosse a pessoa tivesse se associado a elas. Geralmente, pelo que nos consta, as pessoas vão fazer um empréstimo consignado e naquele momento se associam sem ter conhecimento a uma associação. Então começa aquele descontozinho de R$15, R$20, mês a mês, e a pessoa não percebe e depois descobre. Então, como esse desconto ele é feito pelo INSS, a gente também consegue fazer essa atuação, né? A gente pede ao INSS a suspensão do desconto e passa a verificar se houve a efetiva adesão da pessoa para essa associação, né? Normalmente não há e, portanto, esses descontos são absolutamente indevidos. Muito bom. É você que está nos acompanhando e certamente aqui na região nós temos muitas demandas do INSS, por exemplo, né? Muitas demandas. É uma região que tem essa participação forte em relação a aposentadorias, benefícios, etc. Então a nossa Defensoria da União está em Guarabira agora para atender todo mundo, Casa da Cidadania. Com a Caixa Econômica, certamente várias demandas, né, que chegam. O IBAMA, que atua muito aqui nas apreensões, né, as questões florestais, animais, enfim, que você pode, e outros órgãos federais que porventura você tenha a necessidade, né, de questionar, de saber. Essa questão dos aposentados sobre descontos é uma coisa muito forte, né, uma coisa que sempre chega, principalmente o pessoal dos empréstimos, que às vezes não sabe nem entender por que acertou uma coisa e agora é outra. Então, às vezes fica sem saber a quem recorrer. Chegou a Defensoria Pública da União na Casa da Cidadania. E esse atendimento, doutor Edson, é todos os dias no funcionamento da Casa da Cidadania, e como as pessoas têm acesso, tem um telefone de contato, ter alguma dúvida, tem agendamento, enfim, o atendimento de modo geral. O atendimento é todos os dias úteis na Casa da Cidadania, conforme o horário da Casa da Cidadania. O funcionamento é de 12h30 às 17h30. A gente tem um WhatsApp, que é o WhatsApp do atendimento da DPU aqui em Guarabira, né? É o DDD 839 9110 4807. Então, para repetir, 9110 4807. Então, a gente até orienta que antes de procurar, entre em contato com esse WhatsApp para agendar um dia. O atendimento, a gente faz esse agendamento tanto porque presta uma orientação sobre a documentação que é preciso levar, como para evitar que a pessoa chegue e nesse momento já tem uma fila muito grande que não permita o atendimento. Mas, por enquanto, infelizmente, a gente está com a demanda baixa, a gente iniciou o atendimento, mas está com a demanda muito baixa, por isso que a gente está vindo aqui aproveitar a sua audiência, Rafael, para expor para a população a instalação desse serviço, que é 100% gratuito. Quando a pessoa, por exemplo, procura a DPU, a gente entra com uma ação previdenciária, ele se aposenta e tem direito ao atrasado. A DPU não fica com nada, não tira 10%, 20%, absolutamente esse dado é muito nada. Importante. Atenção, aposentados ou requerentes, né? Muito importante esse dado, porque muitas pessoas
ficam preocupadas, né, com essa história do atrasado. Nós temos vários casos, inúmeros casos de pessoas conhecidas. Eu acho que você aí na sua casa tem também seus familiares, seus amigos, viu, Martins? Você que atua nessa área aí previdenciária também, acompanhando casos, você sabe que muitas pessoas ficam com aquela dívida do advogado, né? O retroativo, o cara já fica preocupado, porque ali vai ter um desconto grande do percentual do trabalho daquele profissional. Que está tudo bem, está no contrato, tudo ok. Na DPU, você não tem que pagar nenhum pedágio, nenhum valor, nenhuma comissão. É um serviço gratuito. Então, quem for pela DPU, lá na Casa da Cidadania, vai poder dar entrada do benefício e não vai pagar nada para o defensor público, né? É um serviço de graça. Então, muito importante. Eu gostei dessa informação. Absolutamente não é uma crítica aos advogados. Sim, naturalmente, claro. Eles têm a necessidade de o trabalho deles, trabalho profissionais. A diferença é que na Defensoria Pública da União a gente já é pago pela União para fazer esse serviço. Então é um serviço público, está na Constituição, que toda pessoa hipossuficiente, aquela pessoa pobre, tem direito a uma assistência jurídica integral e gratuita. Então é efetivamente gratuito. Não tem que pagar nada para tirar uma xerox, não tem que pagar nada, absolutamente nada. A gente até faz essa advertência, porque a gente já presenciou situações em que pessoas, atravessadores, como a gente assim diz, cobram algo dizendo que é para o serviço da DPU. Então a gente gosta realmente de deixar bem claro que é 100% gratuito. Muito bem, é gratuito mesmo. Esse serviço está em Guarabira agora, minha gente. É muito importante que vocês preencham os horários lá, visitem, vão, até se você não tem algo muito definido, mas surgiu uma dúvida. Por exemplo, Dona Maria, que está nos acompanhando agora, de repente ela se deparou com o corte dela do Bolsa Família, por exemplo, né? Do nada, assim, ela... Rapaz, cessou o meu benefício. Eu tirava isso aqui, era quem me sustentava, tal, vivia com isso. E de repente ela tem uma dúvida. Por quê? Será que eu não me enquadro? Será que houve algum problema lá no cadastro municipal? Será que alguém, por maldade, removeu? Então esses assuntos podem ser levados lá, porque é um benefício com recursos federais, não é isso? Isso. O Bolsa Família é um benefício assistencial federal e é da atribuição da DPU. Inclusive, é importante esse seu registro para a gente aproveitar e dizer que a Defensoria Pública da União ela não atua apenas judicialmente. A nossa missão é também a orientação jurídica. Então, se a pessoa, eu estou com uma dúvida, se foi cessado o meu benefício, eu estou com uma dúvida, então pode nos procurar. A nossa orientação, muitas vezes ele cessa o benefício, o Bolsa Família, por falta de atualização no CAD único. Então, a nossa orientação é sempre procurar primeiro o órgão municipal que faz a atualização cadastral e, se não for resolvido, nos procura realmente. Quando eu entrei na DPU, eu me recordo que a gente recebia a demanda, aí a gente tinha que oficiar o órgão, oficiar o INSS para pedir informação. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem acesso aos sistemas. Então a gente consegue entrar no sistema do INSS, pegar as informações nos diversos sistemas e entender porque, quando é necessário, a gente oficia o órgão ainda assim, requisitando informações, as razões daquilo. Às vezes a gente recomenda a revisão do corte, quando a gente entende indevido, e quando não soluciona na esfera administrativa, a gente judicializa, né? Vai ao judiciário e se for a pessoa tiver direito, vai conseguir reverter a situação. Muito legal. Olha, toda essa informação que a gente está trazendo aqui de maneira muito popular, de maneira simples, é para que você entenda e você faça acesso, use esse serviço, que, como disse o Dr. Edson, é do governo federal, para você que precisa, para você que tem dúvida, seu benefício no Bolsa Família, sua aposentadoria, aquele empréstimo, aquele desconto aí nos seus provimentos, no seu salário que você não entende, né, seja do governo federal, programa de habitação, problema com a Caixa Econômica, enfim, IBAMA, etc., procure, vá à Defensoria, que está na Casa da Cidadania, no horário de funcionamento da Casa da Cidadania, ninguém paga nada. Então, como disse o Dr. Edson, até que se você não tem acha que isso não é nem uma ação, mas era uma dúvida, e aquela dúvida pode sim ser revertida numa ação, desde que seja possível, né? Obviamente que o direito será lá discutido e analisado. Mas eu quero agradecer aqui a Dr. Edson, dizer que achei interessante a proposta da gente divulgar, levar para as pessoas, esclarecer, motivar o uso do benefício,
porque não adianta nada ter a Defensoria Pública da União lá na Casa da Cidadania e só vazia, né? Sem o pessoal utilizar, sem usar. Até se você não tem certeza, lá é o canto para tirar dúvida, né? Rapaz, será que... Vá, não custa nada. Então eles estão lá esperando, busque esse atendimento, que é muito importante. Tem um pessoal lá que recebe, que encaminha, que organiza, né? Funcionários lá que estão à disposição. E o doutor Edson aqui, que tem uma boa parceria aqui, se for o caso de repassar, de encaminhar para a Defensoria Estadual, a essa parceria, né? Isso é muito legal, o entendimento entre eles, então vai dar tudo certo. Você procure mesmo, vá à Casa da Cidadania, utilize, porque o doutor Edson está agoniado com a baixa procura, né? Então é um serviço que está gratuito, então procure. Inclusive a gente pode até orientar, nós temos muitas pessoas que nesse momento estão nos acompanhando, que certamente estão na dúvida se tem direito a dar entrada, por exemplo, no BBC, na agricultura, né? Tem muitos agricultores sem saber o que fazer. Será que eu tenho direito? Será que eu tenho minha idade? Né? Será que eu vou me aposentar? Não custa nada. Passe lá, tire dúvidas. O doutor Edson vai lá orientar, vai ver seu caso, vai analisar. E aí, claro, se for fruto de ação, vai ser ação, se não for. Mas, boa pergunta. Você pode dar entrada em aposentadoria? Pronto. É a pergunta boa. Responda, doutor. Pode dar entrada em aposentadoria lá? Sim, na realidade a entrada na aposentadoria é feita no INSS, né? Mas a partir do momento em que o INSS indefere e o cidadão entende que esse indeferimento foi irregular, ele pode procurar a Defensoria Pública da União, que vai avaliar o caso e, se assim for, vai judicializar. Completamente grátis. Isso inclui a aposentadoria rural, a aposentadoria por idade, todos os tipos de aposentadoria, né? Martins falou uma coisa interessante, a questão da entrada inicial, né? Da entrada inicial. Essa entrada, doutor Edson, o que é que acontece na Defensoria? Lá vocês podem orientar a pessoa de como fazer, quais são os passos, até porque hoje o encaminhamento do INSS ele é todo digital, né? Um agendamento. Então, o cidadão, sem atravessador, é até bom a gente falar sobre isso aqui. Sem o atravessador, ele pode fazer o seu agendamento. Eu não sei se a Defensoria Pública pode ajudar nisso, né, de orientar os canais, né, do agendamento da pessoa. E lá com os documentos, o INSS vai analisar o seu pleito, né? Se houver uma negativa, obviamente que a Defensoria está aqui para fazer o recurso. Mas, de repente, só esse encaminhamento aí já vai ser uma garantia, porque tem muito caso que dá certo. Né, que já tem todos os direitos, às vezes a pessoa não sabe como começar, né? E aí vai para a porta de alguém que geralmente cobra um valor, né? E às vezes até a informação não é tão boa assim, né? Ilude a pessoa. Então a Defensoria ela pode ajudar nesse ponto de partida? Sim, sim. A compreensão hoje é que o prévio requerimento administrativo perante o INSS ele é indispensável. A gente não pode levar ao judiciário sem que o INSS tenha analisado previamente. Hoje em dia esse requerimento ele é feito de uma maneira bastante simples, inclusive por aplicativo, né? Eu tenho o aplicativo Meu INSS, que a pessoa consegue juntar todos os documentos e é feita essa análise. Hoje o tempo de espera do INSS está menor, mas no passado a gente chegava a judicializar alguns casos porque entendia que era irrazoável, não era razoável o tempo que o INSS demorava e a pessoa estava sem receber aquele benefício que é de natureza existencial, né? É indispensável para a sua sobrevivência. Mas em regra, hoje o INSS está com um tempo de espera menor, né, para processar, então a gente aguarda o resultado, mas quando a pessoa procura a DPU antes do requerimento, a gente faz essa orientação sim, não, você precisa primeiro requerer o INSS. Tem alguns casos que são absolutamente simples, uma pensão por morte de duas pessoas que são casadas no papel. Bastante simples, porque não há nenhuma dúvida. Mas aí quando tem alguns casos que precisam de uma prova fática, né? Uma discussão fática. Eu não era casado e então você... Não era casado no papel, digamos assim, mas morava, né? Então precisa ali de juntar mais alguma coisa. Juntar alguns documentos para comprovar aquela união estável. Aí, por exemplo, quando a pensão é o filho que morre, a mãe vai requerer a pensão, ela, além do vínculo, que é de fácil comprovação, ela também precisa comprovar, por exemplo, a dependência econômica. Então, ela junta documentos. Quando o INSS entende que é insuficiente, então a gente instrui melhor o processo e leva para o judiciário.
Sem pagar comissão, viu, Pajé? Sem nada, sem pagar nada. Sem pagar nada. Não... E se tiver retroativo também, não paga nada. O defensor aqui é público, né? É do povo, pago pela União, pago por nós, né? É da União, é do povo brasileiro, né? Então vamos acessar o serviço, gente, é muito importante. Rafael, eu queria fazer dois parênteses. Primeiro que naturalmente é um serviço direcionado à população carente, né? Então existe uma avaliação de hipossuficiência. Uma pessoa rica não pode, vai sim procura necessariamente um advogado, não pode acessar o serviço da Defensoria Pública da União. E a outra questão que eu acho que é relevante a gente mencionar é que, diferentemente da justiça estadual, que se divide em comarcas, né? Então tem a comarca de Guarabira que responde pelos munícipes de Guarabira. A Justiça Federal se divide em subseções. Então a subseção judiciária de Guarabira, ela atende não apenas o município de Guarabira, mas os municípios do entorno. Então são 25 municípios que são atendidos pela Justiça Federal em Guarabira e, consequentemente, pela Defensoria Pública da União aqui em Guarabira. Se me permite, eu posso até ler esses municípios para que a audiência esteja ciente. Os municípios que podem acessar a Defensoria aqui em Guarabira. Os municípios são Alagoinha, Araçagi, Araruna, Bananeiras, Belém, Borborema, Cacimba de Dentro, Caiçara, Campo de Santana, Cacerengue, Cuitegi, Dona Inês, Duas Estradas, Guarabira, naturalmente, né? Lagoa de Dentro, Logradouro, Mulungu, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Riachão, Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho e Solânia. Lembrando que com essa interiorização que a gente está fazendo, a gente ampliou para 100% das subseções na Paraíba. Então hoje não tem nenhum município da Paraíba que esteja descoberto da atuação da DPU. Então, por exemplo, se a pessoa mora, me parece que Mari é atendido por João Pessoa, mas é mais próximo aqui da Guarabira. Então a pessoa de Mari pode vir aqui na Casa da Cidadania em Guarabira e o atendimento vai ser feito, se a gente ingressar com ação judicial, vai ser na Justiça Federal em João Pessoa. Mas o atendimento, as informações, os documentos, esse atendimento pode ser feito aqui em Guarabira também. Eu acredito que nesses 25 municípios e outros, né, que podem aparecer, deve ter vários problemas. Não é possível que não tenha problemas que as pessoas têm dúvida, têm, enfim, a requerer. Aí o detalhe importante, né, que é bom a gente dizer, a Defensoria Pública, gente, é exatamente para as pessoas carentes, as pessoas que precisam, né? Então, como disse o doutor Edson, não vamos agora abandonar os advogados, quem tem condições de pagar e bater a porta lá que não vai dar certo. São as pessoas simples, as pessoas que realmente estão na renda adequada ali, entram no critério da lei e usem, porque realmente são 25 cidades, é uma população grande quando a gente junta todo mundo, né? Então certamente tem vários problemas nas comunidades, nos sítios, nas cidades que precisam do serviço da Defensoria Pública da União. Doutor Edson, quero agradecer, desejar muito sucesso, parabéns pela iniciativa de interiorizar esse serviço, que certamente ainda está sendo aprimorado, porque as pessoas ainda estão conhecendo aos poucos. Vamos divulgar mais e vamos levar o povo lá para acessar o direito deles, né? Porque é o que o povo precisa, dos seus direitos preservados e garantidos. Obrigado, Rafael. Eu queria agradecer realmente demais esse espaço para a gente poder divulgar esse serviço público, né, que as pessoas precisam ter ciência para acessar. Queria aproveitar para divulgar mais uma vez o nosso WhatsApp, para que as pessoas possam tirar dúvidas e agendar o atendimento, né? Então é o 839-9110-4807. Muito bom. Mas, em caso de não agendar hoje, por exemplo, né, você está ouvindo aqui, é a minha cara isso aí. Você pode ir lá presencialmente, se não tiver dificuldade de anotar, enfim, e pode ir lá que o pessoal vai encaminhar certinho, né? Sim, pode ir presencialmente. Tranquilo. Também. A nossa orientação de buscar o WhatsApp é porque recebeu informação sobre os documentos para levar e a gente assim evita que a pessoa faça uma segunda ida para lá, né? Mas não tem problema nenhum se a pessoa preferir fazer o atendimento diretamente presencial por algum motivo, seja porque não pegou o número, seja porque está pertinho da Casa da Cidadania. Então não há problema algum. Ok. Bom, com essa entrevista encerramos o programa de hoje, a prestação de serviço para toda a população de Guarabira e da região. Um forte abraço, até amanhã, minha gente. Tchau. Jornal Correio da Manhã.